Saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos, no nosso quarto vídeo da série especial de Natal, vamos continuar falando diversas curiosidades históricas e culturais acerca da cidade onde Jesus nasceu. Começando pelas construções na época de Jesus, que eram geralmente quadradas, com um teto plano e uma escada externa. Essa era a arquitetura da época. Elas eram construídas as casas com blocos de calcário, devido à grande disponibilidade desse material na região naquela época. Os telhados eram planos e essa era a principal marca das casas, das construções da Palestina nos tempos de Jesus. Nas tardes quentes, as mulheres preparavam lá em cima o pão e secavam as frutas, como também as roupas que eram estendidas nos telhados. Os telhados também eram utilizados para orações, como nós encontramos nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, ou ainda para fazer comunicações à distância, com o acendimento de fogueiras, à noite de lamparinas, ou durante o dia em voz alta, gritando aos telhados. Os telhados eram tão importantes para a lei de Moisés que ela dispunha orientações para sua construção. Por exemplo, que os telhados fossem construídos com parapeitos gradeados de madeira ao seu redor. Além da parede de proteção, era comum a construção de uma espécie de varandinha chamada de aliá, traduzida para a nossa língua cenáculo, que funcionava como uma espécie de quarto de hóspede ou como um aposento para orações, conforme encontramos nas Escrituras em Mateus, em Lucas, em Atos dos Apóstolos. As hospedarias, possivelmente a hospedaria pública onde José procurou abrigo, também seguia esse padrão arquitetônico. Então, como seriam as hospedarias naquele tempo de Jesus? Viajar na época de Herodes era muito difícil, muito perigoso. As distâncias eram grandes e a locomoção era muitas vezes a pé ou por alguma pequena montaria, um jumentinho, um cavalo. As hospedarias eram ineficientes, eram perigosas. Haviam vários relatos, inclusive bíblicos, de assaltos pelas estradas. Enquanto as estalagens privadas ficavam dentro das cidades, as hospedarias públicas geralmente ficavam por fora, nos arredores das cidades, próximo aos muros, e esses locais eram sempre mal frequentados, sujeitando os hóspedes a muitos perigos, muitas vezes perigos semelhantes aos perigos que eles passavam nas estradas. Também era muito comum a atividade da prostituição nesses locais, deixando a sua convivência cada vez mais insalubre também. Apesar das acomodações dessas casas públicas serem gratuitas, o alimento das pessoas e os animais eram pagos, e a comida oferecida por esses locais deixava muito a desejar, tanto na qualidade quanto na higiene. Então, geralmente, os viajantes levavam o seu próprio alimento, como nós podemos encontrar em Juízes 19:19. Assim, chegou em Belém e José procurou abrigo nas hospedarias da cidade. Primeiro nas hospedarias privadas, em seguida na hospedaria pública de Belém. Porém, em nenhuma delas havia vaga para hospedá-los, devido à cidade estar repleta de gente, vinda de todo lugar. Então ele teve que se abrigar com Maria, que estava em via de dar à luz em uma das grutas naturais da cidade. Esta foi utilizada como quarto de hóspede para José e Maria, a gruta que era um estábulo para animais. Belém e seus arredores ocupam um terreno levemente ondulado, escaneado, como se fossem escadas, em algumas colinas de declive escalonado, plantada por pinheiros silvestres e oliveiras. Nos vales, as áreas são mal divididas. Os campos agrícolas e as terras cultivadas ficam do lado de fora da cidade. E a vegetação é tipicamente mediterrânea,
formada, como eu já falei, pelos pinheiros cipestres, na maioria das vezes, e pequenos arbustos. Naquela região, Davi apacentava o seu gado e quando foi ungido por Samuel, né? E 3 gerações antes, a sua bisavó Ruth respingava os campos de trigo, cevada atrás dos ceifeiros de Booz, como a gente encontra em Ruth, capítulo 2. Alguns séculos mais tarde, quando chegou o momento da vinda do Filho de Deus à Terra, ali teve lugar o primeiro anúncio do nascimento de Jesus. Na mesma região encontravam-se alguns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. Então um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória de Deus refugiu em todos eles, em volta deles. Eles tiveram muito medo, diz as Escrituras e a tradição. E o anjo lhes disse: não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, na cidade de Belém, nasceu um Salvador, que será o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Nós encontramos esse trecho em Lucas, capítulo 2, versículos do 8 ao 12. Embora o relato do Evangelho de São Lucas não nos permita identificar com certeza, com clareza, o lugar daquela aparição, os cristãos o situaram numa localidade a cerca de 2 ou 3 quilômetros a leste de Belém, onde se encontra hoje o povoado de Bet-Sahur, a Casa dos Vigias, em nossa tradução, mencionada por São Jerônimo em seus escritos. Atualmente, nesse local, existe o chamado Campo dos Pastores. Havia um terreno com ruínas na época e foi adquirido pelos franciscanos no século XI. Durante escavações por volta de 1850 a 1950, os monges encontraram alguns objetos datados da época de Jesus e começaram a restaurar a região, e a partir dos escombros, né, das estruturas que sobreviveram ao tempo, dos destroços das construções da época, eles ergueram um novo campo do pastor, onde era a torre de vigia, sobre as suas rochas e as suas ruínas, foi erguida pela custódia franciscana em 1953 o Santuário Gloria in Excelsis Deo, onde se comemora a aparição do anjo aos pastores e o primeiro anúncio do nascimento de Cristo. Também na região havia uma pequena e velha fonte que era utilizada para os pastores para abastecer as suas casas, bem como para dar de beber aos rebanhos. Atualmente a fonte foi restaurada e é chamada a Fonte dos Pastores. Muito bem. Com relação ao anúncio dos anjos aos pastores, os pastores de ovelha, nós já vimos em vídeos anteriores que eram uma classe desprezada pelo judaísmo. Eram tidos como homens impuros. Os fariseus os desconsideravam completamente, porque eles desconheciam a lei, não praticavam, nem mesmo podiam ser testemunhas em um tribunal. Enfim, eles não possuíam direitos civis na sociedade fechada e patriarcal judaica. Existia um ditado rabínico popular que dizia: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores de ovelhas. Pois bem, na noite do nascimento de Jesus, depois de mais um dia de trabalho árduo, aqueles pastores continuavam a vigiar os seus rebanhos. Enquanto isso, um mensageiro do céu lhes apareceu, dando a boa notícia. Estes pastores representam hoje todos os excluídos, todas as pessoas que a sociedade não acolhe, mas que Deus acolhe no íntimo do seu coração, sem discriminação. E por reciprocidade da humildade, despojando-se e aproximando-se de todos nós, quando se faz homem na figura do menino Jesus, o nosso Salvador.
Muito bem, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta o vídeo, dê seu like, compartilhe e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, paz e bem.